Deus, boa noite. Gente, depois de um louvor como esse, a apresentação do projeto, a gente já podia ir embora para casa, né? Que atmosfera maravilhosa, que ambiente poderoso. Eu me chamo Dênio, sou pastor de uma igreja chamada Dínamos. Nós estamos espalhados em alguns lugares. Talvez você não me conheça, eu sou mundialmente desconhecido mesmo, então não se preocupe. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder receber. Fui inspirado durante o dia, não só pelo seu pastor principal, mas também pelo time de pastores dessa igreja. E vi tanta beleza, tanta graça, tanta excelência. E estou empolgado, gente, empolgado de estar aqui. Feliz por ver que Deus está fazendo coisas tão especiais. E você sabe, eu digo que quando você vai escolher um lugar para frequentar, uma igreja para fazer parte, a coisa mais importante não é o bairro que ela está, a coisa mais importante não é a estrutura simplesmente que ela tem. Tudo isso faz sentido, mas a coisa mais importante é o quão próxima da Bíblia essa igreja está. E eu fiquei feliz porque, ouvindo o seu pastor, é alguém que fala com tanta profundidade da palavra, com tanta autoridade, e dá para perceber que é um homem tão de Deus. Eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida dos seus pastores. Que glória a Deus, glória a Deus. Eu fiquei pensando, num tempo curto fui tão inspirado. Eu imagino vocês estão aqui domingo após domingo, reunião após reunião. Aí você interceda por mim, vira para quem está do seu lado e fala: interceda pelo pastor, me ajuda, irmão, porque esse não é um púlpito fácil. Porque aqui tem palavra e você tem recebido de uma forma tão especial. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, no capítulo 11. Eu quero ler com você a partir do verso 17. Nós trouxemos, e quero falar isso no início, nós trouxemos um livro, tem poucas unidades. Eles irão além de você. Foi um livro publicado pela Quatro Ventos. É um livro que fala sobre liderança. Eu digo que se você está respirando, você já está liderando. E a maioria dos líderes não conseguem fazer liderados melhores que eles. A maioria dos pais não formam os líderes, os filhos de forma intencional. A maioria dos líderes não geram pessoas que vão além deles. E Jesus, ele definiu isso com os discípulos: vocês vão fazer obras maiores do que eu. Eu digo que liderança é ver em alguém aquilo que Deus viu quando criou. É a capacidade de perceber. Esse livro nasceu num tempo que nós estávamos numa conferência na África. E eu lembro que eu fui um pastor, eu estava ministrando uma conferência de uma igreja. No final do culto, um pastor me abordou e disse: Dênio, eu sou pastor de uma igreja que está numa região periférica, começando, você não iria lá? Eu disse: se o pastor que me trouxe me autorizar, eu vou. Eu fui, ele marcou uma reunião, era um dia no meio de semana. Eu fui numa região muito extrema, eu estava em Maputo. Eu chego numa sala e eu começo a ficar constrangido. Tem um constrangimento que é um constrangimento bom. Se você já apresentou trabalho diante de alguém importante, tem um constrangimento bom. Às vezes a gente está num lugar, a gente está constrangido, percebendo, tem alguém que entende bastante, tem alguém importante aqui. E eu estava nesse constrangimento, mas sem entender, com um grupo pequeno de pessoas numa sala. E daqui a pouco o Espírito, eu comecei a perceber que era sobre uma moça. E eu estava constrangido. Eu disse: quem é ela? No final, acabou a reunião, eu fui perguntar para ela. Eu falei: eu imagino que você seja alguém muito especial, porque eu estava aqui falando e estava constrangido o tempo inteiro com a sua presença. Ela sorriu para mim e falou: pastor, você deve estar enganado. Eu falei: por quê? Ela falou: não, porque eu não sou nada especial, meu país está em guerra civil, eu vim para cá, eu moro de favor aqui. E aí eu fiquei mais constrangido ainda, porque ficou ruim a situação. E aí Deus me falou: ela se vê assim, mas não é o jeito que eu a vejo. Eu te trouxe lá do Brasil aqui para falar para ela que não é o jeito que eu vejo, não é assim que eu vejo ela. E aí naquele dia eu volto para casa e começa a nascer um livro, porque o Senhor me disse: quando você tiver a capacidade de ver as pessoas como eu vejo, você vai ter a capacidade de transformar a história das pessoas que passam pelo seu caminho. E eu resumo a partir daquele dia o que é liderança: é a capacidade de ver nas pessoas aquilo que Deus viu quando as criou. E aí a gente se torna Samuel, liberando Davis ao longo da nossa história. Então, se você tiver a oportunidade, depois passa lá e adquire o seu livro. 1 Coríntios capítulo 11, eu quero ler com você a partir do verso 17.
quando nós falamos sobre o Evangelho, quando nós falamos sobre a edificação da igreja, quando nós falamos sobre o Novo Testamento, nós olhamos e o Evangelho nos diz sobre um púlpito. O Novo Testamento, a base, se nós pudéssemos dar uma figura ao Novo Testamento, se nós pudéssemos fazer um desenho do Novo Testamento, o que significa? Qual que é o símbolo? Nós olhamos que todo esse sacrifício, toda essa obra produziu uma mesa, e Ele nos assenta agora como filhos nessa mesa. O trabalho de Jesus de edificação para com os discípulos, Jesus falou às multidões, Jesus esteve em palanques no aspecto de algo que Ele fez, mas o trabalho de Jesus foi numa mesa, num ambiente com os discípulos, de partilha, de família, de compartilhamento, de edificar, de estar nesse lugar. Eu estava ouvindo que as 3 frases que o ser humano mais gosta de ouvir, esses dias saiu as 3 frases que nós mais gostamos de ouvir. A primeira frase que o ser humano mais gosta de ouvir é: eu te amo. É gostoso ou não é ouvir eu te amo? Quando é sincero, quando é real, quando é profundo, quando eu te amo, todo mundo gosta de ouvir eu te amo. A segunda frase que as pessoas mais gostam de ouvir é: eu te perdoo. Há quem diga que o tempo que nós estamos passando, se você parar ali na esquina com uma placa dizendo eu te perdoo, daqui a pouco alguém vai te abraçar chorando. Eu te perdoo, você está perdoado. E a terceira frase que nós mais gostamos de ouvir é: vem que a comida está pronta, senta na mesa. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos no ministério de Jesus a expressão de alguém que está dizendo eu te amo, ainda que não tenha verbalizado, de alguém que está dizendo eu te perdoo, mas a comunhão é estabelecida no lugar da mesa. E aqui nós vamos olhar 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, você sabe o contexto da igreja de Corinto, é um contexto complexo, mas Paulo enxerga pelos olhos da fé e faz elogios, mas aqui no capítulo 11, Paulo vai falar algo importante. Eu sei que você já leu esse texto, nós não vamos ceiar hoje, eu sei que ele é comum a todos nós, mas eu tive que passar o ano passado inteiro basicamente debruçado nesse texto. Entrei nele e não consegui sair, fui afetado por ele, os olhos foram abertos de novas realidades. Eu quero compartilhar com você. 1 Coríntios 11, 17 diz: nisso porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões, em parte eu creio, e até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes de outro a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casas aonde comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. E Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, diga comigo, tomou o pão, diga, deu graças e o partiu. Ele disse: esse é o meu corpo que é por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão, beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Deixa eu orar com você, se você pode, feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado. Nós colocamos a Tua palavra no lugar mais alto. Nessa noite nós reconhecemos a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Nessa noite nós reconhecemos a Tua palavra é a nossa comida, ela é o nosso alimento. Nós reconhecemos que o mundo foi criado pela Tua palavra, tudo que existe veio a existir através da Tua palavra. Nós reconhecemos que a terra está sendo sustentada pela Tua palavra. Nós reconhecemos que agora as estrelas estão no firmamento por causa da Tua palavra. Não há nada maior do que a Tua palavra. Não há nada mais transformador e profundo do que a Tua palavra. As nossas séries de Netflix não são mais empolgantes do que a Tua palavra.
Os enredos dos filmes de Hollywood nada se comparam com a maneira profunda que a tua palavra nos toca. Por isso, nessa noite, nós pedimos: leva a nossa mente cativa às verdades da tua palavra. Toda altivez de espírito, toda indiferença à tua palavra, nós renunciamos. E nós pedimos que a tua palavra flua com poder, com autoridade e com transformação. Que a tua palavra encontre espaço para nos transformar. É isso que nós oramos e é isso que nós clamamos, em nome de Jesus, amém e amém. Paulo fala algo intrigante, lá no verso 17, é o que torna o texto um tanto quanto intrigante. Paulo está fazendo elogios e daqui a pouco ele diz: nisso que vou dizer-vos não vos louvo. E aí Paulo diz: porquanto, quando vocês se ajuntam, não é para bem, mas para mal. E Paulo está falando sobre a reunião, sobre a vida em comunidade. Paulo está falando sobre o ambiente da igreja. Isso torna o texto curioso pelo fato de que Paulo não está falando de um ajuntamento para pecar. Paulo não está falando de uma reunião de promiscuidade. Paulo está falando: olha, tem alguma coisa que não está legal. E ele vai justificar. Ele vai mostrar o que para ele está tão grave. Paulo vai agora justificar e ele diz: olha, porque antes de tudo eu ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há dissensões, em parte eu creio. Eu sei que aqui em Imperatriz não tem esse negócio de divisão de irmão. Isso ficou lá em São Paulo, mas para cá não tem. Mas eu sei que quando nós lemos esse texto, você fala: pastor, eu não estou falando mal de ninguém. Pastor, eu não tenho problema com ninguém. Eu não estou fazendo fofoca de ninguém. Pastor, mas quando Paulo está falando sobre dissensões, ele está falando muito mais do que isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Sobre um espírito de que desde que o mundo é mundo, ele se manifesta. É o desejo de olhar só para a minha própria história. É o desejo de resolver só o meu problema. E Paulo está falando: olha, porque nós nos reunimos no ambiente plural, mas nós temos uma tendência de estar olhando apenas para a nossa necessidade. E eu estou num todo, mas eu estou dividido de todo mundo, porque eu estou buscando o tempo inteiro só aquilo que é a resolução do meu problema. E aí nós temos um risco que nasce aqui, que é o risco de uma teologia onde eu baseio a minha vida com Deus só na busca daquilo que supre a minha necessidade. Eu sei que quando nós olhamos o contexto, aqui o que Paulo está denunciando é a motivação que muitas vezes nós participamos do que participamos, não é para poder dar a outros, é para poder receber o que queremos. É interessante porque quando nós olhamos para isso, Paulo diz o seguinte: e aí nós os tornamos comedores de pão. E o que é o comedor de pão? É quem está no ambiente plural, mas só está preocupado em suprir a sua própria necessidade. É quem está em busca simplesmente de suprir aquilo que precisa. É quem está o tempo inteiro olhando simplesmente para aquilo que necessita. Deixa eu te perguntar, nós saímos de casa hoje, eu estou vendo que aqui não entra gente feia. Parece que é uma regra da igreja, né? Não pode, é só gente bonita que entra aqui. Olha para quem está do seu lado aí, irmão. Só entrou gente bonita hoje aqui, diga aleluia por isso. Talvez é uma profecia, vai, recebe a profecia em nome de Jesus. Nós nos arrumamos para estar aqui hoje. Mas vamos ser sinceros, quando você se arruma para sair da sua casa para uma reunião como essa, você está lá todo bonitão, se olha no espelho, qual que é a motivação que te traz aqui? A maioria de nós olha no espelho e diz: eu espero que hoje Deus fale comigo. Eu espero que o pregador esteja inspirado. Esse cara aí que o pastor resolveu trazer, que eu não sei quem é, eu espero que seja boa a pregação desse cara. Eu vou hoje chegar lá e eu espero que seja aquele ministro de louvor e não aquele outro, que aquele outro não é tão bom. Eu espero que seja aquele, eu espero que ele cante aquela música lá que eu gosto. A gente sai de casa dizendo: eu espero que hoje alguém profetize na minha vida. Eu espero que tenha a cura da minha necessidade. Paulo está dizendo: acontece algo, nós nos tornamos de maneira automática um lugar que se tornou um cântaro,
A gente está na expectativa só de alguém fazer alguma coisa por nós. Eu sei que aqui deve ter pedinte, em São Paulo cresceu demais pós-pandemia. E quando eu olho para alguém pedindo, eu digo, não tem uma coisa que desfigura mais a imagem de Deus em alguém quando alguém está batendo no vidro de um carro pedindo. Porque Deus não criou o homem para pedir, Deus criou o homem para dar. E o que Paulo está denunciando, ele está dizendo o seguinte: não existe espírito de pedinte no contexto da igreja. Ele está dizendo para os coríntios, sabe qual que é o problema? É que vocês estão saindo de casa na busca do que vocês podem ter. Isso é dissensão. Ele está dizendo que o Espírito de Deus não é para sair de casa pensando, quem vai profetizar para mim? O Espírito de Cristo é quando você olha no espelho, se arruma e diz, hoje eu tenho uma profecia para alguém, hoje eu vou ser a resposta de alguém. Não é quando eu olho no espelho dizendo, eu espero que alguém ore para que eu seja curado. Não, eu olho no espelho agora e eu digo, hoje eu encontro alguém e eu vou ser canal de cura na vida de alguém. E aí Paulo está falando o seguinte, porque esse é o Espírito. Você sabe, em Lucas capítulo 24, os discípulos estão andando a caminho de Emaús, e Jesus está andando com eles, Jesus vai evangelizá-los, pela palavra vai revelar quem é, e eles estão andando, e a Bíblia diz que o coração deles está como, gente? Está ardendo, eles estão com o coração ardendo, eles estão sentindo o coração queimar, eles entram em casa, o Morada fez até uma música do caminho de Emaús para ajudar a gente. Quando eles entram em casa, o que acontece? Como que os olhos deles são abertos? Quando eles, diga, partem o pão. Os olhos deles não são abertos quando eles comem o pão. Os olhos são abertos quando eles partem. Porque tem um princípio espiritual. Tudo que você come te mata, tudo que você reparte multiplica. Por que todo mês nós vimos a construção ali? Obviamente, se eu fosse você, eu participaria de uma maneira ousada. Vai ter desafio em todos os aspectos para uma construção como essa. Qual que é o problema de muitas pessoas? É que ela está passando a vida inteira preocupada com o que ela pode comer. Só que isso é o espírito do primeiro Adão. A Bíblia diz que ele olha, o primeiro Adão, ele olha para o fruto, o que ele faz? Ele toma e come. Mas tudo que você está preocupado só em comer te mata. Agora aqui ele fala do Adão perfeito em Coríntios. Ele diz, quando Jesus pega o pão, o que ele faz? Ele só come depois de partir, porque ele está dizendo, primeiro eu quero dar, só para depois receber. E aqui Paulo então, ele começa a nos explicar sobre esse ambiente, ele começa a trazer esse ambiente, e eu quero trazer aqui para você uma exposição, primeiro do que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, porque quando comeis, cada um toma antes toma antes de outro, a sua própria ceia, assim, um fica com fome e outro se embriaga. Paulo primeiro está nos colocando que o Evangelho troca a nossa perspectiva. O Evangelho muda a nossa maneira de ver, o Evangelho muda a nossa maneira de enxergar as coisas. Então agora eu já não estou mais baseado naquilo que eu posso comer. João capítulo 4. Eu gosto muito desse texto, porque lá no verso 13 a Bíblia diz que Jesus encontra uma mulher em João 4. E teologicamente é um texto extremamente profundo, porque você pode trazer todo o contexto do Evangelho em João capítulo 4. E a Bíblia diz que em João 4, Jesus encontra essa mulher. E lá no verso 13 ele diz, afirmou Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus encontra uma mulher, você conhece esse contexto. Ela está na hora mais quente do dia, indo buscar água. E tudo que ela tem é um cântaro vazio. Diga comigo, cântaro vazio. Tudo que ela tem é um cântaro vazio. E qual que é a natureza de um cântaro vazio? É alguém que está procurando se saciar em algo. É alguém que está procurando, buscando saciedade em alguma coisa. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher naquele contexto. E ele diz, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Se você buscar o suprimento em algo humano, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Jesus está falando com aquela mulher sobre contentamento.
É interessante que aí Jesus continua a narrativa com aquela mulher, e o Evangelho vai trocar a nossa perspectiva. E qual que é a troca de perspectiva que o Evangelho nos propõe? É que agora nós não estamos mais buscando algo de alguém, nós estamos aqui para dar algo para alguém. Nós não estamos atrás de resposta nas relações, nós somos uma resposta para as pessoas das relações. Jesus disse para essa mulher: agora vai e busca seu marido. Até aquele dia ela é uma pedinte. Até aquele dia ela é alguém que está atrás de alguma coisa, e ela está procurando saciar. Ela anda com um cântaro vazio. Lá na nossa comunidade, eu digo, gente, eu oro para que todo mundo esteja tão bem, mas tão bem, que gente que está bem não tem tempo para ficar enchendo os outros, é ou não é? Gente que está bem não tem tempo para ficar analisando a vida dos outros, olhando. Então eu oro para que você tenha uma vida assim tão legal, que você esteja tão bem. Agora, isso não é fruto do carro que você anda, isso não é fruto da casa que você mora, isso não é fruto da roupa que você veste, isso não é fruto do status que você tem, isso não é fruto do emprego ou dos diplomas que você tem. Isso é fruto de algo espiritual, não é algo natural. É muito mais do que a resolução natural. E o Evangelho, ele troca a nossa perspectiva. Por quê? Porque o Evangelho nos tira de um lugar que a gente só quer comer, que a gente só quer receber. E o Evangelho nos coloca no lugar de doação, de entrega, de disposição. E Jesus encontra essa mulher nesse lugar, e Jesus olha para ela e diz: essa não é a natureza pela qual eu te criei. E aí Jesus diz para ela: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Você sabe, em João capítulo 2... Jesus vai fazer o primeiro milagre dele. Você lembra onde foi o primeiro milagre, gente? Um casamento. E aqui tem uma coisa mais esquisita possível. Jesus é o maior missionário que já pisou na terra, com o mundo com tanta necessidade. Quando Jesus se manifesta, o mundo está cheio de necessidade, e a Bíblia diz que o primeiro milagre, cheio de hospital precisando, cheio de penitenciária com gente precisando, cheio de gente clamando pelo Messias. Vamos ser sinceros, gente, não me parece bacana fazer o primeiro milagre numa festa de casamento. Convenhamos. Outro dia me ligou 2 amigos, um canadense e um peruano. Fizeram uma chamada um tempo atrás e falaram: a gente crê que tem um avivamento sobre o Brasil, a gente crê. Gente, o que está acontecendo no Brasil não tem em nenhum outro lugar do mundo. Isso aqui que você está vendo, você não encontra em nenhum outro lugar. Eles disseram: a gente quer ir. A gente está separando 150 missionários, eles vão pagar a própria passagem, a gente só precisa que você organize a logística, mas eles vão bancar a própria estadia, e eles vão aí para poder pregar o Evangelho. Gente, quando o cara diz que tem 150 missionários à disposição, eu só peguei os piores lugares de São Paulo. Aonde que tem gente precisando? Na Cracolândia, vamos na Cracolândia. Aonde tem gente precisando? Nos asilos, vamos nos asilos. Onde tem gente, eu só levei eles. Você acha que eu levei eles num casamento? Gente, ninguém precisa de milagre no casamento. Casamento está todo mundo bonito. A minha esposa é a mulher mais bonita que eu já vi, sou apaixonado por ela. Mas em casamento eu digo: amor, você consegue se superar. Depois chega a fatura. Mas casamento está todo mundo lindo. Casamento, os caras mal acabados que não tira a camisa de time. Casamento, a mulher obriga, ele passa um gel, dá uma ajeitada. Casamento, está todo mundo bonito. Casamento, a família, pelo menos naquele dia, está todo mundo harmônico. Casamento, eu diria para você que é o lugar até hoje que você mais investiu dinheiro em roupa. Você não vai com roupa usada normalmente em casamento. Você quer comprar uma roupa nova? Casamento onde está todo mundo alegre. Casamento, tudo foi pensado. É por isso que Jesus usa a analogia do casamento para falar da sua manifestação, porque o clima foi preparado. O casamento é algo. Mas quando você vai falar de um casamento judeu, aí você está falando do lugar mais feliz da terra. E não cabe na conta, porque o maior missionário da história vai vir fazer o primeiro milagre no lugar mais feliz da terra. Jesus vai manifestar o seu milagre, e você sabe, é um princípio de primeira menção. Na teologia, algo que acontece uma primeira vez, a gente precisa de olhar e avaliar. Opa, Jesus vai fazer o primeiro milagre num lugar mais feliz. Por que não foi para o lugar triste? Por que não foi se manifestar num lugar que as pessoas estão sofrendo? É a argumentação que eu faço ao texto. Jesus vai para o lugar mais feliz.
E ele está no lugar mais alegre. Ele está com os discípulos. Eu gosto de Jesus porque ele foi convidado para o casamento, gente. Eu vou dizer para você que não é casado, uma das coisas mais difíceis da vida é fazer lista de casamento. Seu pai lembra dos amigos que fizeram Senai com ele quando era adolescente. Sua mãe lembra daquelas primas que você nunca viu. Lista de casamento é uma coisa terrível. Os irmãos que não te cumprimentam na igreja sabem que você vai casar, eles começam a te cumprimentar. Viram seus melhores amigos. Lista de casamento é um negócio difícil. Jesus está na lista de casamento, eu já fico fascinado em Jesus estar na lista de casamento. Ainda levar uma galera com ele, vamos ser sinceros. Mas Jesus está no lugar mais feliz da terra. Você sabe, o vinho aponta para a alegria natural. Ele está no lugar mais feliz da terra. Eu fico imaginando, óbvio que Jesus não foi pego de surpresa, ainda que a indagação de Maria pareça, mas não, Jesus está no lugar mais feliz da terra. Ele escolheu o contexto. Deus escolhe contextos, Deus escolhe cenários. Ele escolhe o lugar mais feliz da terra para fazer o milagre, o primeiro milagre, porque o vinho aponta para a alegria natural. Ele está num lugar muito feliz e parece que está tudo certo. Deixa eu dizer, é demais conquistas, é demais você ganhar notoriedade, é demais ter reconhecimento, é demais. Mas Jesus veio para provar que até os lugares mais felizes, uma hora acaba o vinho. O casamento mais incrível, uma hora acaba o vinho. Os filhos mais especiais, uma hora acaba o vinho. O ministério mais empolgante, uma hora acaba o vinho. E Jesus está naquele cenário e daqui a pouco alguém chega e fala: Jesus, acabou o vinho. Não tem vinho, acabou a alegria. E a Bíblia diz que agora Jesus vai dizer: até o lugar mais feliz. Se ele fosse um lugar mais triste, alguém poderia dizer: a alegria de Jesus superou a alegria de um monte de gente dentro do hospital. Qualquer pessoa faria isso. Não, a alegria de Jesus superou. Ele vem para dizer: não, esse aqui é o lugar mais feliz da terra. Eu posso superar a alegria mais feliz da terra, porque a alegria mais feliz da terra não tem capacidade de suprir, porque você foi formatado para ter uma alegria que a terra não pode te preencher. E agora Jesus diz: eu vou multiplicar um vinho que é celestial. Ele multiplica o vinho. Agora todo mundo bebe e diz: isso aqui é uma alegria que homem nenhum pode projetar. Sabe o que significa? A maioria de nós que está aqui hoje, muitos de nós diz assim: pastor, eu ainda não sou feliz como eu gostaria, porque eu não tenho a casa que eu gostaria de ter. O dia que eu tiver aquela casa, pastor, eu ainda não sou completo, porque ainda não casei, eu sou solteiro. Pastor, eu ainda não sou completo, porque eu não tenho a formação que eu sempre projetei. Eu vou dizer para você, isso é mentira. Porque quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Posso falar uma coisa? Nós deveríamos nos arrepender de tudo que achamos que se tivéssemos, seríamos felizes. Porque quem tem Jesus não pode dizer que está faltando alguma coisa. Aí você diz: pastor, não, está faltando aquela casa. Deixa eu dizer para você, se uma casa resolvesse o seu problema, se um diploma resolvesse o seu problema, se uma viagem resolvesse o seu problema, Deus não tinha mandado Jesus. Te perguntar, o que é mais barato? Deus te dar a viagem que você sempre sonhou, que você acha que vai te tornar feliz, ou Deus mandar seu filho morrer na cruz por você? O que é mais barato para Deus? Encher a sua conta bancária, se você acha que o que te falta é dinheiro, encher sua conta bancária ou enviar Jesus? Jesus vem para se manifestar num casamento para dizer: não tem nada na terra que poderia te suprir. É por isso que eu saí do céu e vim à terra para dizer para você: eu sou a satisfação que você precisa. Eu sou o preenchimento que você necessita. E aqui Jesus está dizendo para essa mulher: olha, tem uma troca de perspectiva. Essa mulher está buscando alegria, ela está buscando suprimento, ela é um cântaro vazio. E qual o problema? É que o Evangelho nos propõe que agora o Espírito está dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Paulo vai escrever a carta mais feliz da Bíblia. Sabe onde Paulo está quando escreve aos Filipenses? Em Dubai. Paulo está com 2 águas de coco, falando que vida tranquila. Ele está fazendo um curso online, dizendo: se você quer ser feliz e ter essa vida que eu tenho, clica aqui que eu acabei de escrever uma carta.
Não. Paulo está preso. Paulo está falando sobre um transbordar que a nossa geração precisa conhecer. Nós estamos no país mais ansioso do mundo. O que Jesus está dizendo para essa mulher é: quando você bebe dessa água, você torna a ter sede. O sucesso vai te dar mais sede. O dinheiro vai te dar mais sede. E Deus não tem nada contra isso não, mas se a sua base não for Jesus, tudo isso vai te tornar mais vazio, mais vazio, mais vazio e mais vazio. E aí você fala: não, é o ministério. Você pode ter sede, envolvido com o ministério. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala para ela assim: ó, faz o seguinte, eu vou te dar água que se você beber, você nunca mais vai ter sede, ela vai virar uma fonte. O que ele está dizendo? Me dá o seu cântaro vazio, porque com um cântaro vazio você está atrás das pessoas para que elas te supram. Irmão, deixa eu falar, com o Espírito dentro de você, você não devia ser escravo de relação nenhuma para que te suprisse. Você não devia ser escravo de sonho nenhum. Esses dias eu encontrei um amigo pregador, nós fomos pegar um voo juntos, há uns 3 anos atrás. Ele olhou para mim, na hora que a gente estava subindo para o voo, pegou na minha mão. Eu sou um cara que dou curso de como perder voo, já perdi muito voo na minha vida, meu Deus do céu. E eu cheguei todo estabanado, ele estava tentando segurar o avião, e eu cheguei, ele apertou a minha mão, e falou: Dênio, eu fiz uma oração por você hoje. Não era para eu parar de perder voo, oração, ainda que ele orou por mim também. Ele falou: orei dizendo: Senhor, se o Dênio acordar amanhã, e o Senhor perguntar para ele: Dênio, quem você quer ser? Minha oração, Dênio, foi que você respondesse: Deus, eu quero ser eu mesmo, ter a vida que eu tenho, ter o chamado que eu tenho, ter a casa que eu tenho, ter a família que eu tenho, porque o Senhor não errou quando me planejou. Deixa eu falar, se amanhã Deus te perguntasse quem você quer ser, talvez você tenha uma lista de pessoas, mas o Evangelho propõe: o Espírito está dentro de você, porque é a história que você tem, a família que você tem, o lugar que você veio, o jeito que você fala. Talvez você olhe para a sua história e fala: pastor, não, Deus não muda histórias, Ele não volta e muda. Deus traz uma nova configuração para a história que você tem. Aí Jesus vira para aquela mulher, e Jesus é curioso, porque tudo que ele faz, ele diz: você quer dessa água? Então vai e busca seu marido. É uma pré-condição curiosa. Vai e busca seu marido. Aí a mulher de bate pronto olha para ele e diz: Senhor, eu não tenho marido. Ele diz: disseste bem. A situação estava complicada lá, gente. Ele diz: porque 5 maridos você teve e não eram seu, e o 6º também não é. Você sabe, na teologia números falam. 6 na Bíblia aponta para a plenitude do homem, é a busca humana. 6 aponta para o que o homem pode dar. É por isso que a mentalidade contrária a Cristo é 3 vezes 6, porque é a mentalidade caída. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Você buscou em todos os homens a tentativa de suprimento. Humanamente você esgotou, você procurou de todas as formas. Aí Jesus olha para ela e diz: você está diante do 7º. Sabe o que 7 simboliza? Plenitude divina. Jesus está dizendo para ela: o que você procurou nos homens e não encontrou, o que você procurou desesperadamente em 6 homens e não achou, você está diante daquele que tem uma água que vai te dar, e a sua sede vai ser saciada. Você está diante daquele que tem uma água que até hoje você não encontrou. Você está diante daquele que tem algo para te dar. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: o Evangelho troca a nossa perspectiva. Não estamos mais com cântaro vazio, não estamos mais procurando a quem nos encha. Agora nós nos transformamos em uma fonte. Aquela mulher sobe com um cântaro vazio, ela está sozinha, desprezada, solitária, mas agora ela se transforma numa fonte. Ela volta para a cidade, e a Bíblia diz que toda a cidade sobe agora para ver quem é esse. Sabe por quê? Porque da condição de uma alma miserável, agora ela é uma alma que transborda. A gente precisa de crescer. Outro dia eu encontrei um irmão, falei: irmão, você está sumido. Aí ele falou: pastor, meu líder de célula não me liga. Eu sei que isso não acontece por aqui.
Aí eu, como um bom pastor, fui atrás desse líder de célula, falei: irmão, fulano disse que não está vindo porque você não liga para ele. Aí o líder olhou para mim e falou: pastor, ele também não me liga. Eu falei para o camarada: gostei dessa resposta. Voltei lá para o irmão e falei: irmão, quando é que você vai crescer? Eu não quero propor que os líderes deixem de ligar para as pessoas, não. Mas já era um irmão que estava bastante tempo no evangelho. Falei: quando é que você vai crescer? Quando é que você vai transformar e permitir Deus transicionar a sua cisterna numa fonte? Porque você está aqui só esperando que alguém faça por você. É isso que Paulo está denunciando. Ele está dizendo: mas tem uma vida dentro de você para que você faça por alguém. É uma doação, é uma entrega, é uma disposição. Aí você fala: pastor, como isso funciona? Nós somos uma junção de fontes. Mas a segunda coisa que Paulo está propondo aqui, primeiro ele está dizendo: o evangelho troca a nossa perspectiva. Pensa na revolução, quando nós chegamos aqui e nós estamos mais preocupados em dar do que em receber. Chega aqui na hora do louvor, a gente não está com um monte de cântaro vazio, dizendo: ei, para o ministro de louvor, aquela música lá que eu gosto, vê se você me enche. Não. Quando nós chegamos aqui é uma junção de fontes, imagina. Você está dizendo: se não vier de cima para baixo, vai vir de baixo para cima. Aí quem está do seu lado daqui a pouco começa a ser inundado. As águas começam a subir, e subir, e subir, e subir. Deixa eu falar, sabe qual que é a casa que é prazerosa de habitar? É quando um casal, os dois são fonte. O ambiente gostoso é quando é fonte. Sabe por quê? Porque aquilo que é pesado do lado de fora se torna leve do lado de dentro. Já tentou pegar peso dentro da água? É leve. Mas o que Paulo está propondo também, quando nós olhamos para o texto, é que Cristo não é visto no pão comido, Cristo é visto no pão partido. Eu sei que tem gente que diz: não, pastor, Cristo é visto só quando eu quero, só quando eu estou pegando. Não, Cristo é visto quando você reparte. Deus é visto na sua história e na sua doação, não é no seu pedido. Deus é visto na sua história por aquilo que você está fazendo por alguém, pela doação que você está proposto a fazer. Deixa eu te perguntar, olha aqui para mim, quantas vezes você já jejuou pela necessidade de alguém? Na sua vida cristã, quantas vezes você tirou, ou a sua vida cristã, é isso que Paulo está denunciando, ou a sua vida cristã é só aquilo que Deus pode fazer por você? Paulo está falando: a revolução da vida cristã é quando eu estou jejuando pelo outro, é quando eu estou orando pelo outro. Você quer saber a maneira bíblica mais rápida de você sair de um problema? É quando você se envolve com o problema de alguém para servir o problema de alguém. Cristo é visto quando o pão é partido, quando eu estou me doando. E é interessante porque eu dizia outro dia num podcast que fui, que outubro do ano passado, talvez você lembre a oferta mais alta, o presente mais caro que você já recebeu. Em outubro passado eu recebi a oferta mais alta que alguém já tinha me entregado de forma particular. E foi uma coisa absurda, fora de proporção. Eu termino de pregar numa comunidade, não era a minha igreja, eu desço do palco, eu vou para frente do palco cumprimentar alguns irmãos. Enquanto eu estou cumprimentando, eu vejo vindo no corredor uma moça. E eu percebi que essa moça caminhava com dificuldade. Eu percebi que ela tinha uma limitação para caminhar. E ela vinha com dificuldade. Eu percebi que ela se aproximava e tinha pessoas ao redor. Então eu preparei um ambiente para que ela pudesse se achegar. E ela se achega. Ela se aproximou de mim. E quando ela começou a falar, eu percebi também que ela falava com dificuldade. E ela olhou para mim e falou: pastor, eu estou muito feliz que você está aqui hoje. Eu sorri. Falei para ela: eu é que estou feliz de estar aqui. Ela me disse: pastor, eu te acompanho pela internet. Falei: poxa, obrigado. Ela falou: pastor, eu assisto suas lives, eu faço uma live devocional. Eu assisto suas lives. Eu falei: obrigado, querida, você é uma das 3 pessoas que vê minha live. E aí ela falou: pastor, eu tenho te acompanhado, e quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu pensei: eu preciso dar uma oferta para esse pastor.
Irmão, aí quando alguém faz isso no particular com você, sabe quando o ambiente parece que ele fica em câmera lenta, seu coração já fica constrangido? Ela falou, pastor, eu fiquei sabendo que você vinha aqui, e eu falei, eu tenho que dar uma oferta para ele. Eu falei, ô querida, eu não vim aqui por causa disso, não precisa de... Ela falou, não pastor, eu não quero fazer porque precisa, eu quero fazer porque eu quero fazer. Eu falei, então amém. Ela falou, pastor, e aí eu fiquei pensando, o que eu posso dar de oferta para ele? E a gente estava naquele ambiente, ela falou, pastor, o que eu faço de melhor é um bolo. E eu pensei, esse pastor tem me abençoado tanto, ele nem me conhece, mas eu vou fazer um bolo para ele. Ela falou, pastor, eu fui no mercado à tarde, e eu peguei os ingredientes para fazer um bolo para você. Mas quando eu fui passar no caixa, o caixa passou e eu não tinha dinheiro para pagar todos os ingredientes. Eu tive que deixar para trás. Ela estava com uma jaqueta, era um dia frio, ela afasta um pouco, tira um pacote de bolacha do bolso e diz, pastor, eu não consegui trazer o bolo, mas eu trouxe um pacote de bolacha de oferta para te dar. Foi a oferta mais cara que eu já recebi até hoje. Você sabe por quê? Porque Cristo não é visto no pão comido, Cristo é visto no pão partido. Cristo é visto quando você resolve dar daquilo que Ele tem te dado, repartir daquilo que Ele tem te dado. Aquela moça podia ter sentado ali e falado, eu é que preciso de ajuda, eu é que preciso que alguém faça algo por mim. Eu não quero aqui desmerecer as limitações que cada um de nós tem, eu também tenho. Mas quando você vê uma criança, se você já viu uma criança profetizando, te pergunto, o que é mais impactante, uma criança profetizando ou um adulto profetizando? Uma criança. Sabe por quê? Porque a criança está rompendo a limitação para partir o pouco que tem. E Jesus ama esse negócio de quem está disposto a partir o pouco que tem, de quem está disposto a entregar o pouco que tem. Mas você sabe um terceiro princípio que a gente olha no que Paulo está aplicando? Ele faz uma pergunta aqui, e a pergunta de Paulo é, no verso 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? É interessante que esse texto me intrigou. Se eu tenho então que repartir no contexto da igreja, como é que funciona isso? Paulo nos mostra, Paulo está falando, olha, nós estamos diante de duas mesas espirituais. Existe a mesa diante de Deus, existe a mesa da igreja, e comemos obviamente na mesa da igreja, mas comemos na mesa da igreja também partindo, porque Paulo está dizendo, é lá na mesa de Deus que nós nos alimentamos. Qual que é o nosso grande problema? É que a gente não lê Bíblia a semana inteira, a gente chega aqui e quer que 50 minutos de palavra resolva a nossa história. Qual que é o grande problema? Eu não oro, e aí eu chego aqui, eu quero que o ministro de louvor faz cair fogo do céu para resolver. Eu digo que é o seguinte, gente, vocês estão numa igreja maravilhosa, é visível isso. E um pastor como o seu, ele vai buscar todas as estratégias possíveis para poder te engajar, para poder, mas eu digo para você, nada é suficiente para um crente que não tem disposição e compromisso de buscar a Deus de forma particular. Nada. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós chegamos aqui tão famintos uns dos outros, no aspecto de uma expectativa humana doentia. Paulo está falando o seguinte, nós estamos achando tanto que a nossa resolução de problema está no outro. Paulo está falando, será que a gente não tem comida em casa? Jesus propõe em Mateus capítulo 6, ele diz, entra no teu secreto. Entra no teu quarto, no teu secreto, e secreto no original significa tameon. Sabe o que é tameon? Tameon é tesouraria. Tameon era a tesouraria que foi colocada no templo, era o lugar de riqueza. Sabe qual é o convite de Deus para você lá dentro da sua casa? Você está procurando fora. A gente procura os homens para que os homens resolvam algo que está dentro da tesouraria de Deus para você. Está à nossa disposição. Ele está dizendo, entra na tesouraria de Deus. Aí sabe o que acontece? Quando nós vamos diante dessa mesa de Deus, nós entramos na tesouraria de Deus. E aí você precisa de paz.
O problema de não ir na tesouraria de Deus é que a gente vai buscar paz nas pessoas, no marido, na esposa. Nós vamos buscar paz no líder, nós vamos buscar paz no dinheiro. Nós estamos procurando alguma coisa que só Deus pode dar. Mas ele diz, quando você entra nessa tesouraria, sabe uma característica que existe na tesouraria de Deus? É que na tesouraria de Deus tem mais do que a gente precisa. Aí você entra precisando de paz. Aí Deus fala, estou dando paz para você, mas leva para os outros também. Aí quando você sai desse lugar agora, não tem comida só para você, tem comida para repartir. Aí quando nós chegamos no ambiente comunitário, no ambiente da igreja, nós nos alimentamos também. Mas aqui no ambiente comunitário nós estamos repartindo. Você diz, olha, eu fui para o Tamião essa semana, eu recebi tanta paz. Tem alguém precisando de paz? Eu quero repartir paz. Eu quero dar paz. Aí nós temos uma igreja que está mais engajada. Aí para nós não é um peso poder servir o outro. Não é um peso poder liderar. Não é um peso poder participar dos problemas do outro. Por quê? Porque agora eu fui a um lugar que eu estou tão abastecido. Esse que Paulo está propondo. Que agora minha vida se torna um canal de amor. E amar não é fácil, gente. Amar não é fácil. É só quando a gente está nesse lugar. Outro dia eu fui na igreja de um amigo. E ele tinha feito um desenho com a frase em inglês, porque ele é americano. E ele escreveu, o amor nunca falha. E eu olhei e falei assim, legal essa frase, né? Mas é uma música bem famosa, assim, não é tão original. Ele falou, vou te explicar por que eu coloquei essa frase. Quando nós vamos a esse lugar, nós nos tornamos um canal de amor. Ele diz, Dênio, há mais ou menos 3 anos atrás, eu recebo uma ligação no meio da tarde, alguém diz do outro lado, pastor, determinada família, tal, ele diz, sei quem é. O filho deles de 15 anos estava nadando à tarde, sofreu um acidente e morreu afogado. E eles estão enlutados, eles estão lá, a situação acabou de acontecer, a família está em desespero. Será que você podia ir até lá? Ele diz, vou. Ele chegou lá, ele é um cara do sobrenatural, é um cara que representa a Bethel nessa pauta do sobrenatural. Ele chegou lá, viu tudo aquilo e sentiu no coração dele que ele devia ir orar pela ressurreição do menino. E ele está ali orando com a família e daqui a pouco ele perguntou, onde está o corpo? Porque eu quero orar pela ressurreição. E como esse cara é um cara muito usado em dons, já ficou todo mundo na expectativa. Falaram, o corpo já foi para o IML. Ele falou, então eu vou lá. E aí já começou aquela comoção, aquele ambiente de oração, de expectativa. Você imagina seu filho de 15 anos. Esse cara chega lá e eles dizem, não, você não pode entrar, o corpo já está aqui, tem um procedimento legal, não pode ser assim. E ele insiste, ele diz, não, eu sou pastor, a gente crê, na Bíblia tem narrativa de ressurreição, e eu vim aqui por conta disso, Jesus é o mesmo hoje. E ele insiste para a diretoria, ele fala, tá bom, a gente não é protocolo, mas vamos te deixar entrar. E ele vai ter com o corpo, ele começa um ambiente de oração. Ele começa a primeira hora orando. E aí, você imagina, gente, está uma expectativa. A igreja está orando, a família. E eu imagino que até o pessoal de lá. Imagina os funcionários. Está todo mundo lá de fora. Pensa, o que vai acontecer? Esse cara está a primeira hora. Ele insiste e vai. A primeira hora nada. Ele vai para a segunda hora. Ele insiste na segunda hora. Na segunda hora ele insiste. Ele vai à terceira hora. E na terceira hora, todo mundo ainda orando, na expectativa, não tem resposta, aquela coisa. Terceira hora, nada. Mas graças a Deus que ele não parou na terceira hora. Ele entra na quarta hora. Na quarta hora orando, todo mundo, aquela expectativa, aquele ambiente. Quarta hora, ele ora, sabe o que acontece? Nada. Na quarta hora ele sente, não aconteceu nada, ele disse, ele resolve então sair, ele agradece ali aos funcionários, aquele ambiente de ultra constrangimento, ele pega o carro para ir voltar à casa da família, e ele está completamente constrangido, está dizendo, Senhor, não estou entendendo nada. Senhor, eu senti que deveria fazer isso, mas não aconteceu nada e agora estou constrangido. Era muito melhor para a família ter só consolado eles do que ter passado por toda essa situação. E ele vai e volta, ora pela família, ele vai embora para casa, ele falou, ficou uma lacuna aberta, um negócio sem entender, uma coisa, porque eu tinha a convicção que eu devia ter ido, mas não aconteceu nada. Ele diz então que
um ano mais tarde, ele está no final de um culto orando pelas pessoas, e ele vê que tem um homem sentado no final da nave da igreja, ele deixa todo mundo passar, e ele ora por várias pessoas, e aquele homem deixa todo mundo passar, e ele vai deixando todo mundo passar, ao passo que ele falou que depois de muito tempo orando por várias pessoas, acabou as pessoas, estava só ele no salão. Aquele homem se levanta e se aproxima, vem, cumprimenta ele e diz para ele: pastor, você lembra de mim? Ele olha para aquele homem e diz: lembro. Ele diz: eu sou o homem do filho que morreu um ano atrás, você lembra? Que você foi lá e orou pela ressurreição do meu filho, e você foi lá e pediu os funcionários, e você ficou lá um tempo orando, você lembra? Ele falou: lembro. Ele diz: pastor, eu estou aqui para te agradecer, porque em 15 anos de vida, ninguém amou meu filho de maneira tão intensa quanto você. Ninguém amou meu filho como você amou. Você abriu mão da sua reputação, você fez como se fosse para o seu próprio filho. E meu filho não ressuscitou, mas a partir daquele dia, eu descobri um novo amor que eu ainda não conhecia. Sabe o que Paulo está propondo? É que quando nós vamos a esse lugar em Deus, a nossa vida agora se torna um canal da gente repartir amor. E esse amigo pastor falou: Daniel, eu descobri o que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Tudo pode falhar, mas o amor nunca falha. Ele diz: a ressurreição falhou, o menino não ressuscitou, mas o amor nunca falha. Quando nós vamos a esse lugar, e essa é a proposta, agora a nossa vida se torna uma marca na vida do outro. Agora, mais do que esperar que alguém faça algo por mim, eu me transformo num canal para fazer algo por alguém. A nossa vida se torna marcante. O meu pastor de evangelismo é um cara, talvez você já viu ele pela internet, é um cara que Deus tem levantado. Com 13 anos de idade eu encontro aquele cara. Ele tinha que orar para expulsar demônio da família, com a família destruída, completamente destruída. Um dia que eu levei aquele cara para casa, era um adolescente da igreja, senti, falei: você quer ir dormir lá em casa um dia? Vou te levar para ir pregar comigo. Mal eu sabia que eu estava fazendo algo por alguém que teria um alcance maior que o meu um dia. O que Paulo está propondo é: quando você reparte o pão, você vai marcar a vida das pessoas. Você vai transformar a história das pessoas. Gente, eu amo o curso de dons espirituais. Eu amo que a gente... Mas deixa eu falar, sabe o que de fato muda? É quando você para de ser comedor de pão para ser alguém que reparte pão. Sabe o que muda? Não é quando você fala: o meu chamado, pastor, o meu dom. Não, é quando você olha para o irmão do lado e fala: Senhor, o que ele está precisando? Eu quero ser o canal. Sabe o que prospera a gente de verdade? É quando você olha para a sua conta e fala: Senhor, eu queria mais do que para mim. Eu queria ser o canal para alguém. Aí você pega para alguém no que você tem. Sabe o que é marcante, gente? Não é quando alguém vem te dar o resto. Jesus ficou marcado por uma viúva. É quando você pega para alguém e diz assim: só que era tudo que eu tinha juntado para poder dar entrada no apartamento, mas Deus está mandando te ajudar no seu sonho. É quando você olha e fala: esse é o Espírito de Cristo. O espírito do anticristo é subirei e serei. O espírito do anticristo é o espírito que só quer subir, ele só quer para ele, ele só quer para ele. E a gente pode usar Deus dentro da nossa teologia para alimentar o nosso desejo de ter mais. Subirei e serei. Mas o espírito de Cristo, Paulo diz aos Filipenses, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvazia. Ele diz: agora eu vou me tornar servo dos meus irmãos. Mas por fim, o que Paulo está propondo é: deixe que sua vida seja um canal de cura para alguém. O que Paulo está propondo é: para de olhar só para a sua vida. E aí ele diz: porque eu recebi do Senhor. E eu concluo aqui, se a banda quiser subir. Eu recebi do Senhor, em que na noite em que Jesus foi traído, diga comigo, na noite em que Jesus foi traído. Aqui no verso 23 ele diz: na noite em que Jesus foi traído. Gente, alguém já teve noite difícil aqui na vida? Noite escura, você já teve?
que é noite escura? Noite escura é quando o médico olha para você e fala: ó, você está com uma doença, não tem solução. Noite escura é quando alguém que você confiou a vida inteira trai você. Noite escura é quando você planejou a vida inteira para fazer algo e a coisa sai da sua programação. Talvez já viveu noite escura. Eu nunca tinha vivido noite escura até 28 anos de idade. Aí eu vivi uma noite escura, 4 meses de noite escura. Quem já viveu, ou talvez você está vivendo noite escura, nós passamos por noite escura ao longo da nossa história. Mas a Bíblia está dizendo, na noite em que Jesus foi traído. Você já passou por noite escura, mas a noite mais escura da história foi a noite em que Jesus foi traído. Está todo mundo espiritual, toda a história está voltada para essa noite, porque Jesus era completamente homem. Se Jesus se ofende, é o único que sofreu sem merecer. O único homem que sofreu sem merecer. E a Bíblia vai dizer, Paulo vai ser enfático, na noite em que Jesus foi traído. Sabe o que significa? É que na noite em que Jesus foi traído, Jesus tinha partido o pão a vida inteira com os discípulos. E na noite em que ele foi traído, ele podia dizer: ei, gente, eu estou partindo o pão com vocês a vida inteira, mas hoje está difícil demais para mim. Hoje a situação está caótica. Vamos ser sincero, que às vezes a gente na temporada da nossa vida fala: pastor, eu não faço nada nessa temporada. Eu não vou fazer nada porque você não sabe a situação que eu estou passando lá em casa. Você sabe, a gente criou como se fosse um método de cura, ficar se escondendo, não é. Pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha família. Você não sabe o que está acontecendo com as minhas finanças. Pastor, eu não vou participar financeiramente. Eu não participo porque você não sabe o que está acontecendo. Pastor, eu não vou me envolver. Eu vim de um outro lugar, eu vim de uma outra igreja. Eu fui tão ferido que eu não vou me envolver. Eu vou ficar aqui o mais escondido que eu puder. Mas a Bíblia diz, na noite em que Jesus foi traído, ele poderia ter dito: gente, hoje não. Hoje eu vou ficar na minha. Hoje eu vou ficar na minha. Querida, tem algo incrível.